Olá, bom dia, paz a todos. Vamos à leitura de um texto para a meditação. Encontramos em Josué, no capítulo 24, e o versículo de número 27. Assim está escrito: E disse Josué a todo o povo: Eis que esta pedra nos será por testemunho, pois ela ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem dito. E também será testemunho contra vós, para que não mintais a vosso Deus. Esse é o texto base para a nossa meditação, falando sobre Josué e a pedra do testemunho. Quando nós olhamos a Escritura como um todo, nós vamos encontrar em várias partes alguma coisa que foi tomada como testemunho de que naquele dia Deus apresentou-se diante do povo e falou com ele. Quando nós olhamos no texto de Êxodo, aquelas tábuas da lei que Deus deu a Moisés, escreveu na pedra, aquela é a pedra do testemunho de que Deus deixou registrado ali as suas palavras. Quando o povo estava para sair do Egito, naquele culto memorável da despedida da escravidão, que ficou marcado na história, e o Senhor Deus deixou registrado, quando no futuro os seus filhos perguntarem que culto é este, os pais deveriam relatar detalhe por detalhe e declarar como tudo aquilo aconteceu. Como também nós observamos quando tanto Abraão, quanto Jacó, quanto Isaac e tantos outros deixaram marcos registrados na história do momento em que Deus falou. Nós encontramos especificamente em Jacó, quando ele estava fugido do seu irmão Esaú, ele colocou uma pedra por coluna do lugar aonde Deus lhe apareceu. 20 anos depois ele retorna e o Senhor diz que ele deve comparecer àquele mesmo lugar, porque ali ficou estabelecido o testemunho de Deus na vida de Jacó. Quando nós olhamos a Josué, que foi o sucessor de Moisés, escolhido por Deus, não foi escolhido por parentesco, por amizade, por afinidade, por condição financeira, não. Foi escolhido por Deus. Quando Deus escolhe, as coisas dão certo. Quando Deus escolhe, as coisas dão resultado. Quando Deus escolhe, há concordância entre o povo. Então, temos em Josué aquele que Deus escolheu para continuar a libertação do seu povo, e ao atravessar o Jordão, no meio do Jordão, eles levantaram um altar de pedras, e fora do Jordão, eles levaram 12 pedras e edificaram ali um altar. E ficou aquelas pedras, um altar, levantou como um marco histórico, e aquelas pedras ficaram ali. Quando alguém perguntasse, eles iriam dizer que foi o dia em que passaram pelo meio do Jordão a pé enxuto. Quando nós observamos Elias chamando o povo de Israel a um compromisso com Deus, porque estavam vacilante, cocheando entre dois pensamentos. Ele disse: o Senhor é Deus, seguiu, e se Baal, seguiu. E quando chega o momento de ele oferecer o sacrifício, ele observa que o altar do Senhor está quebrado. Já não havia mais nenhuma identificação do povo com Deus. Ele então pega 12 pedras, constrói um altar ao Senhor. Aquele altar construído por Elias ficou como um marco, como um memorial diante daquele povo, o dia em que Deus respondeu com fogo. E aqui Josué, finalizando o seu trabalho, entendendo que os seus dias eram chegados, ele reúne ainda como que, pela última vez, aquele povo
e traz a lembrança deles. O que é que o Senhor espera e requer daquelas pessoas com quem ele caminhou ao longo daqueles anos. Quantos milagres, quantas maravilhas, quantos livramentos, a proteção, a provisão, o sono, o descanso, o crescimento, a estrutura, tudo o que Deus manteve para bem daquele povo, porque tinha feito para com eles uma promessa. E Deus não é infiel. Ainda que Paulo escrevendo disse que sejamos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. E aqui, Josué, finalizando os seus dias, ele reúne aquele povo e nós vamos encontrar aqui em 7 passos ou orientações que foram dadas por Josué ao povo, e terminando aquelas orientações, ele estabeleceu uma pedra como testemunho, assim como Deus fez com Moisés e com o povo de Israel, dizendo a eles: hoje eu tomo os céus e a terra por testemunha. Então, é comum estabelecer marcos que ficarão registrados na história como testemunho da operação poderosa de Deus em meio ao seu povo. E aqui Josué traz este relato, a lembrança daquele povo, para que eles não se esquecessem do que tinham acontecido com eles, como a mão forte e poderosa de Deus esteve com eles, ajudando-os e promovendo-lhes vitória, e como Deus caminhou com este povo. Então, no versículo 14, nós encontramos a primeira recomendação ou conselho de Josué para aquele povo. Ele diz o seguinte: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, chamando o povo para um comprometimento, uma responsabilidade, uma decisão pessoal. Cada um por si deveria tomar a decisão de temer ao Senhor e de servir ao Senhor. E para acontecer isto, eles deveriam tirar dentre eles os deuses estranhos que os seus pais serviram, da além do rio, e que outros, além do Jordão, estavam servindo. Então eles deveriam, em primeiro lugar, demonstrar que o temor de Deus estava presente no coração deles e que eles estavam dispostos a servi-lo com sinceridade e com verdade. Não é servir a Deus de aparência, não é servir a Deus de momentos em momentos, mas é servir a Deus em todo o tempo e servi-lo com sinceridade, sem cera, sem engano, sem mentira, sem impureza, mas com verdade, com comprometimento, com a firmeza de propósito estabelecido diante do Senhor. Serviu com sinceridade e com verdade. Este é o primeiro conselho de Josué para o povo naquele dia, para que eles voltassem-se para o Senhor, para servi-lo com sinceridade e com verdade. Quando há o temor de Deus, a idolatria não encontra lugar no coração. Quando há temor de Deus, o coração se torna um trono de adoração a Deus, aonde se curva diante do Senhor e serve-o com a totalidade da vida, do pensamento, do sentimento, da vontade, do entendimento, da força, enfim, de tudo aquilo que Deus nos dotou, nós devotamos para servi-lo com temor, alegria e sinceridade. Este é o primeiro conselho. O segundo conselho que Josué deixou diante daquele povo foi um exemplo da vida pessoal dele, chamando aquele povo para que tomassem uma decisão. No versículo 15, ele diz: porém, se vos parece mal aos vossos olhos
servir ao Senhor, então escolhei hoje a quem sirvais. As escolhas devem ser feitas dentro do tempo e da oportunidade que Deus nos dá. Portanto, não podemos escolher para o ontem, porque ele já passou. Não podemos escolher para o amanhã, porque não sabemos se chegaremos ao amanhã. Porém, hoje, Deus coloca diante de nós o tempo e a oportunidade. E enquanto estamos com vida, temos a feliz oportunidade de escolher, de decidir. E dependendo da escolha que fizemos, ela mudará completamente a nossa condição de vida. E o que era que Josué estava colocando diante daquele povo? Que eles escolhessem, que eles tomassem uma decisão, que eles não ficassem em cima do muro, que eles não ficassem na neutralidade, porque a neutralidade é pecado. Não decide-se nem por um e nem por outro. Significa que abraça os dois. Então aqui, como aconteceu com Elias, o povo, ora, Baal era Deus, ora, Deus era o Senhor. E ficavam nesse embuste, neste engano, até que chegou o momento da manifestação de Deus e eles puderam dizer a uma só voz: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aqui estava acontecendo a mesma coisa. Então Josué disse: porém, se vos parece mal, se a vocês é pesado servir ao Senhor, se servir ao Senhor é algo que o coração de vocês não está aberto para isto, escolhei hoje a quem sirvais. Tome hoje uma decisão de escolher se vocês vão servir aos deuses que serviram os vossos pais que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Observe que deuses falsos existem por todos os lugares, tanto no lugar do nascimento deles, da terra em que eles habitavam com seus pais, como na terra para a qual eles caminharam para tomar posse da promessa de Deus. Em todos os lugares sempre haverá deuses estranhos procurando persuadir, enganar e enlaçar as pessoas para que se volte para eles, desprezando o Deus vivo e verdadeiro. Mas Josué foi firme com aquele povo. Ele não passou a mão por cima da cabeça deles. Cada um serve o que quer. Cada um sabe no que acredita. Não. Ele colocou diante deles uma responsabilidade. A partir daquele dia, eles saberiam com certeza, porque isto ficaria registrado na pedra do testemunho, de que foi colocado diante deles a decisão, a escolha de servir ao Senhor ou servir aos deuses estranhos. Como Deus fez com Moisés, hoje eu coloco diante de vocês a vida e a morte. Escolhe a vida. A bênção e a maldição. Escolhe a bênção. E muitos deles escolheram a morte e a maldição. Mas felizes aqueles que escolheram a vida e a bênção. Aqui ocorre a mesma coisa. Escolhei hoje a quem sirvais, se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Então eles estavam diante de uma decisão que eles deveriam tomar para dali em diante nortear o caminho deles rumo ao futuro que Deus estava para lhe prometer. Então, escolhei hoje a quem sirvais. E Josué dá o exemplo pessoal. Ele disse: porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vocês escolham. Eu já escolhi. A minha decisão já está formada. E a minha decisão não é de hoje. Ela é de tempos. Desde quando conheceu ao Senhor, através
do trabalho de Deus na vida de Moisés, e ele, próximo a Moisés, ele decidiu, ele escolheu, ele se comprometeu a servir ao Senhor, não somente ele, mas toda a sua casa. Então Josué disse, porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esta escolha, este segundo conselho de Josué para o povo, é para que eles escolhessem, não ficassem no escuro, na dúvida, mas tivesse uma decisão. Quem não decide vive levado pelas circunstâncias, pelas tempestades, pelos problemas, não sabe aonde chegar, não sabe aonde ir. Mas quem é decidido sabe aonde está e sabe aonde vai chegar, mediante a decisão que tomou. Assim como eu e você, um dia chamados pelo Senhor e proposto diante de nós a realidade da salvação, nós decidimos em fé crer e receber a Jesus como Senhor e Salvador do nosso coração. Sendo aceito por Ele, nos colocamos em seus braços e a partir de então nós nos comprometemos ser fiel a Ele até a morte. Então, estamos seguindo neste propósito. Venha o que vier, haja o que houver, nada terá o poder de tirar a decisão, o compromisso que fizemos com Deus de servi-lo com lealdade, com fidelidade, com temor, com obediência e com sinceridade. Josué estava nesta condição. Então, este segundo conselho era que eles deveriam escolher a quem servir, sabendo que Josué disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se vocês olham para mim e encontram diferenças na minha vida que são marcantes, isto se deve à ação de Deus na minha vida, mediante a escolha que eu e minha família nos comprometemos a seguir. Se isto é louvável, escolham vocês hoje também a quem servir. Mas o terceiro conselho nós encontramos aqui no versículo 17. Por que Josué estava colocando este povo em sintonia com Deus para a tomada de uma decisão, para se temer ao Senhor e servir-o com sinceridade e com verdade? Ele disse, escolhei, eu já escolhi. E por que escolher? Versículo 17. Porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é o que nos fez subir a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, e o que tem feito estes grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. Então aqui nós encontramos Josué testemunhando o cuidado, a provisão, a fidelidade de Deus e a sua presença em conduzir este povo, tirando-os da casa da escravidão, do jugo de Faraó, conduzindo-o pelo deserto, abrindo mares e colocando-os na terra prometida, livrando este povo dos seus inimigos, protegendo, sustentando, orientando e se manifestando com grandes sinais, com milagres e maravilhas no meio deste povo. Este é o motivo principal para temer ao Senhor e servi-lo, e para escolher e decidir em servir ao Senhor. Porque o Senhor é o nosso Deus, e não há outro. Os deuses da além do Jordão e os deuses da terra em que eles estavam habitando eram meras idolatrias, invenções da mente humana para corromper e degradar as pessoas, separando-as do Deus vivo e verdadeiro. Mas Josué pontuou diante deles, porque o Senhor é o nosso Deus. Não há outro semelhante a ele.
Deus forte, poderoso, justo e vivo, que caminha no meio do seu povo. Então este é o terceiro conselho que Josué estava dizendo, a motivação pela qual eles deveriam temer e servir ao Senhor e escolhê-lo para nortear as suas vidas. E quando chegamos aos demais versículos, ele vai dizendo que o Senhor é um Deus santo, ele é um Deus zeloso. Se porventura aquele povo deixar o Senhor e servir deuses estranhos, o bem que lhes tinha sido prometido se transformará em mal, e o mal os consumirá depois de eles terem recebido o bem do Senhor. Então veja como é muito sério. E aquele povo, então, disse o seguinte a Josué, que eles estavam decididos. Mas observamos aqui no versículo 23, e diz, para que tomassem esta decisão de servir ao Senhor, temendo e servindo com sinceridade e verdade, escolhendo-o como Deus a quem servir, sabendo que ele é o nosso Deus, e é santo, e é zeloso, e é poderoso, e está acessível, Josué dá aqui um quarto conselho para eles, dizendo, deitai, pois, agora fora aos deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o vosso coração ao Senhor, Deus de Israel. Tome a decisão agora. Não delongue, não procrastine, não deixe para o amanhã. O amanhã não nos pertence. Hoje, deita fora os deuses estranhos, a idolatria, o pecado, a impureza, o engano, a mentira, a falsidade. Deita tudo isto fora e inclina o coração ao Senhor, Deus de Israel, ao Deus poderoso, vivo, único e soberano. Inclinar-se o coração é voltar-se para Deus, para servi-lo conforme os conselhos que eles receberam aqui de Josué. No versículo 25, está escrito assim, assim fez Josué concerto naquele dia com o povo, e lhe pôs por estatuto e direito em Siquém. Josué fez uma aliança com aquele povo, depois de colocá-los na responsabilidade de assumirem um compromisso selado através de um concerto, de uma aliança diante de Deus, para que eles o servissem por todos os dias da sua vida. Então aqui, Josué fez concerto naquele dia com o povo, uma aliança, um comprometimento. E o povo, então, respondeu àquela altura, dizendo-lhes o seguinte, ao Senhor Deus serviremos. Versículo 21. E disse o povo a Josué, não, antes ao Senhor serviremos. Nós estamos decididos a servir unicamente ao Senhor. Então, Josué falou com eles dizendo, sois testemunhas contra vós mesmo de que escolhestes ao Senhor para servir. E disseram, somos testemunhas. Este é o sexto conselho. Josué despertou naquele povo, mediante uma decisão, a confiança restaurada naquele povo. E eles disseram, ao Senhor serviremos. E por fim, todas as palavras que Josué transmitiu naquele dia, recebendo de Deus e falando com aquele povo, ele colocou aquelas palavras, escreveu-as no livro da lei de Deus e pegou uma pedra e colocou esta pedra debaixo do carvalho,
onde estava o santuário do Senhor, e disse Josué a todo o povo: eis que esta pedra nos será por testemunho, pois esta pedra ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem dito, e também será testemunho contra vós, para que não mintais a vosso Deus. Josué e a pedra do testemunho. Esta pedra ouviu quando Josué chamou o povo, dizendo: temei ao Senhor e serviu com sinceridade e com verdade. Esta pedra ouviu quando Josué disse: escolhei hoje a quem sirvais. Esta pedra ouviu quando Josué disse: porque o Senhor é o nosso Deus. Esta pedra ouviu quando Josué disse: deitai, pois, agora fora aos deuses estranhos. Esta pedra ouviu aquele concerto que Josué fez com o povo naquele dia. E esta pedra ouviu a decisão daquele povo, dizendo: ao Senhor serviremos. E, portanto, esta pedra era um testemunho diante de Deus e daquele povo de que Josué foi fiel nas palavras que Deus lhe deu e colocou diante do povo. E o povo decidiu por servir ao Senhor nosso Deus, entendendo que ele é um Deus santo, um Deus zeloso, o soberano, aquele que está no meio do povo, ajudando-os e orientando-os. Então, tudo o que Josué falou ficou escrito, e escrito para não ser esquecido e apagado pelo tempo. Tudo o que Deus mandou escrever permanece escrito eternamente. A palavra de Deus não muda, e lá está registrado estas palavras. Então, os 7 conselhos de Josué, que nós observamos aqui, chamando o povo para temer ao Senhor e servi-lo, colocando diante do povo a necessidade de tomar uma decisão, escolhi hoje, confessando diante do povo a motivação, porque o Senhor é o nosso Deus, chamando-os para se desfazerem dos deuses estranhos e inclinar o coração a Deus, e também fez com eles um concerto, uma aliança, que o povo respondeu: ao Senhor serviremos. E estas palavras ficaram registradas no livro da lei, e a pedra do testemunho, a pedra que ouviu, ela ficou ali registrada. O Senhor Jesus, uma ocasião, quando seus discípulos estavam clamando hosanas ao rei que vem em nome do Senhor, e eles disseram, os que não o serviam: manda que eles se calem. Jesus disse: se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Então veja, pedras ouvem, pedras clamam, pedras firmam testemunho, pedras demonstram a fidelidade de Deus. Então, para o coração humano, todos estes testemunhos que foram levantados, eles estão registrados, trazendo em si o momento em que Deus se manifestou. Assim como no tempo de Samuel, quando os filisteus vieram guerrear contra eles, e o Senhor deu vitória àquele povo, Samuel colocou uma pedra entre Sem e Mispá e chamou-a Ebenezer, a pedra de ajuda, donde se cunhou a expressão: até aqui nos ajudou o Senhor. Mas o sentido dela é a pedra de ajuda. Então, a pedra de ajuda, a pedra do testemunho, são elementos que se colocam diante de Deus e diante do povo. Então, Josué e a pedra do testemunho ficou registrado. Hoje está diante de mim, está diante de você, de cada um de nós, estas orientações e conselhos de Josué para aquele povo, que elas são também úteis para nós nos nossos dias.
É preciso, nesta pós-modernidade, na inversão de valores, no desprezo pelo que é absoluto e o apego ao que é relativo, cada um tem a sua verdade, cada um tem o seu entendimento, as coisas já não são absolutas e firmes diante da humanidade, mas a palavra de Deus é absoluta. Mas Deus é absoluto. As coisas de Deus são absolutas, são permanentes, são eternas, são imutáveis. E Jesus disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, hoje, eu e você estamos sendo chamados para temer ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Estamos sendo chamados a tomar uma decisão pessoal diante do Senhor. Estamos sendo chamados a reconhecer o Senhor como Deus, como soberano, como Senhor sobre tudo e sobre todos. Estamos sendo chamados a abrir mão da idolatria e desfazê-la, desapegar-se dela e voltar o nosso coração para Deus. Estamos sendo chamados a assumir um compromisso de fé com Deus, uma aliança de que o serviremos conforme o povo respondeu. Ao Senhor serviremos. E Josué deixou registrado. Está na Escritura. A pedra está levantada. O livro está hoje como testemunho diante de Deus e diante de nós. Se nós atentarmos e entrarmos pelo caminho e seguirmos por esta orientação, glória a Deus por isso. Se fizermos contrário, esta pedra do testemunho se levantará contra nós. Então, que o Senhor ajude-nos, que sigamos estes conselhos e orientações àquele povo e hoje útil para nós e os nossos dias. Sigamos servindo, adorando e bendizendo ao Senhor na beleza da sua santidade. E que Deus continue a abençoar-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.